moçada, beleza? Seguinte, professor Jonathan Peroto aqui para falar com vocês rapidinho sobre uma coisa muito útil que vai te levar a 200 pontos na quarta competência da redação do Enem, que é o uso de conectivos. Porém, nesta dica que eu vou dar aqui, eu vou focar em apenas um ângulo. Presta atenção, eu vou falar sobre o uso de elementos conectivos nos inícios dos parágrafos. Sabendo que nós temos que ter 4 parágrafos, introdução, tá? O desenvolvimento, o segundo desenvolvimento, primeiro e o segundo, e a conclusão. Então atenção, para ficar mais rápido e fácil, olha aqui para o quadro. Então, no argumento 1, ou seja, no segundo parágrafo do seu texto, você vai ter a sua introdução, o argumento número 1, o argumento 2 e a sua conclusão. Então, no argumento número 1, são esses os elementos coesivos que você pode usar. Presta atenção. Em primeiro plano, em primeiro lugar, a princípio, em primeira análise. Então veja, é o primeiro argumento do seu texto. Então é a primeira forma que você vai aproveitar ali para poder explanar para o seu leitor a sua argumentação. Você entendeu? Então não usa, presta atenção, tem gente que fica usando dessa forma. Não, gente, dessa forma não é elemento coesivo para começar o primeiro argumento negativo. Dessa forma é um elemento que dá continuidade no sentido de conclusão. Ele continua no sentido conclusivo. Ele não tem efeito para começar uma ideia. Não tem como, gente. Ninguém começa por dessa forma. Imagina eu começar um texto dessa forma. Não tem como. Tudo bem? Eu posso até começar um texto do nada, falar a princípio, quero falar isso. Veja como é que é melhor. Ó, tá vendo? Então, em primeiro lugar, em primeiro plano, em primeira análise, é a princípio. Ah, eu gosto de usar a priori, prof, porque eu só acho que fica bonito. Gente, a priori é uma palavra brasileira? Não. Ela é estrangeira? É. A priori, a posteriori. Ou seja, nós temos que usar a abordagem do Brasil, tá? Nada de estrangeirismo, por favor. Estrangeirismo não, é preciosismo que se chama, desculpa, eu confundi. Preciosismo. Cuidado, porque o uso de palavras muito rebuscadas não deixa de ser estrangeirismo também, porque ela é do latim, né? Então ela é as duas coisas, mas ela é mais antiga porque do que a gente enfatiza a ideia de ela ser estrangeira, porque ela já foi meio que aceita no nosso contexto. Porém, a gente tem que tomar conta com a utilização de elementos coesivos muito antigos. Exceção para o outro sim, que a gente vai falar dele aqui no argumento 2, tá? Então, olha só, foca nisso. No argumento número 2, aqui, ó, nesse lugarzinho, você vai colocar elementos coesivos assim, ó. Além disso, ademais, sob esse viés, tá? Você já começou a trazer um certo viés. E nessa mesma possibilidade, você começa a discutir. Ó, outro sim, que é a ideia da soma. Por outro lado, se a sua redação ela vai apresentar uma ideia oposta, você pode usar o por outro lado. Por exemplo, ó, eu estou passando um tema de redação para os meus alunos essa semana sobre a superação, nesse momento contemporâneo, à Covid-19, né? Ao vírus que causa a Covid-19, que é o coronavírus, o novo coronavírus. Então, a frase temática é superação à pandemia. Ou seja, nós estamos no momento em que nós estamos conseguindo superar, certo? Se houver algum escritor que afirmar que em algum lugar, por exemplo, ele quer mostrar que está tendo uma superação, que já está sendo superado, ele pode argumentar sobre esses caminhos de superação. Certo? Que é um efeito positivo. Por outro lado, no segundo argumento, ele vai dizer, ó, mas tal área não está conseguindo ser superada. Vocês estão entendendo? Então, nesse momento, você pode usar esse elemento coesivo, que vai dar uma ideia de oposição no seu segundo argumento. E para concluir, você vai usar, portanto, diante disso, então, logo, dessa forma, e o pois após o verbo. Tá? Sobre o pois após o verbo, eu vou fazer uma aula específica sobre o uso dos elementos coesivos na parte da coesão, dentro dos elementos da frase. E aí eu vou abordar o pois depois do verbo.
só para te dizer por que ele está aqui. O pois não é explicativo, como é que o senhor vai concluir com pois? É porque o pois depois do verbo, o pois após o verbo é conclusivo, tá? Então se usar ele bem certinho, ele fica bem legal. Que ele fica intercalado, fica bonito. Tá, gente, então é isso. Sobre os conectivos no Enem, tá? Que você pode usar na sua redação, você vai seguir essa orientação e não outra. Não mistura nos inícios dos parágrafos, por favor, porque nós precisamos seguir isso para o texto ficar muito mais coerente e coeso. Um abraço. Até mais.